Sabe aquela resenha de que todo engenheiro já sai da faculdade com a carteira para ser Uber? Ou então aquele seu amigo que trabalha com marketing e comunicação, mas que sempre está cansado em todos os rolês? Ou então, eu vou além. Por que que tem aparecido tantos profissionais da saúde, médicos, fisioterapeutas, montando as suas próprias empresas, seus consultórios e por aí vai? Bom, existem várias respostas para essas perguntas, mas tem uma coisa que atravessa todas elas e vários outros exemplos tipo esse. E eu tô falando da pejotização das profissões. Você já ouviu falar nesse termo? Vi, e daí, o que é que isso tem a ver comigo? Calma que eu vou te falar. Mas antes, deixa eu me apresentar. Prazer, meu nome é Vitória Reis, sou graduanda em comunicação e sou a sua apresentadora aqui na TV Cria Que Pode, no Vi Daí, o meu programa de atualidades, onde a gente debate sobre temas que estão em alta no momento, e eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque isso me atravessa e eu sei que você conhece gente assim, ou talvez esse seja um programa feito especialmente para você, para a gente conseguir descobrir um pouco mais sobre o que é que está acontecendo com a gente. Então vamos lá? Saiu uma pesquisa recente decorrente da plataforma Cato, que é uma plataforma especializada, né, em empregos e tudo mais, dizendo que houve um aumento de 19% dos empregos via PJ, né, a pessoa sendo um CNPJ em 2025. E esse parece um dado assim que fala muito sobre o crescimento das empresas, né? Mas na verdade, quando a gente para analisar, ele na verdade fala muito sobre como o modelo de trabalho ele está mudando. E a gente sabe disso, a gente vê isso acontecer o tempo todo nesses exemplos que eu dei e tantos outros, mas a gente não está parando para analisar o que é que isso significa no final das contas. Para quem não sabe o que é pejotização, esse foi um termo que apareceu muito no mercado nos últimos anos e ele se refere a esse modelo novo de trabalho que tem surgido de pessoas que, ao invés de serem contratadas a partir da CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, a sigla, né, passa a preferir ser contratado enquanto empresa. Nunca sabia que era a sigla de CLT, era a Consolidação das Leis Trabalhistas. Nossa, vida aí. Não é, menino. Vida aí também é informação. Vida aí também é informação, tá vendo? Porque eu já vi vários memes na internet. Digam que é CLT e te dou R$50. Ninguém sabe falar. Pô, velho, por que ninguém me oferece isso na rua? E contando um pouco da minha experiência, gente, eu sou desse universo, né, do marketing da comunicação. E, gente, nesse meio é super, hiper, mega comum a gente ter pessoas trabalhando em PJ. Desde que eu entrei nesse universo, isso é muito comum. E recentemente, inclusive, eu saí do regime PJ, né? E voltei pro CLT, na verdade. Mas agora, como a gente chama o CLT Pro, Max, o Premium. E é muito interessante porque é muito raro você ver pessoas nesse ramo recebendo um salário digno mesmo, sabe? Condizente com a sua atuação em regime CLT. E por que eu falo salário, né? Geralmente quando você fala de PJ, você não fala de salário, mas eu acho que é justamente aí que tá o problema. Mas calma que a gente vai chegar nesse problema. Muitas pessoas que veem o PJ, né, como um regime que faz sentido para elas enquanto trabalho, tem como principais justificativas a flexibilidade de horários, o fato de que a pessoa ela entende que ela pode receber mais se ela trabalhar para ela mesma, né? Fora esses outros fatores, como por exemplo, o fato de você poder ter mais de um cliente, trabalhar para mais de uma empresa, né? Para algumas profissões, isso é interessante porque traz uma certa experiência a mais, né? Você está trabalhando em vários lugares. Mas as pessoas que preferem estar nesse regime do CLT, que inclusive tem sido muito subjugado, né? As pessoas têm tratado isso como uma coisa menor, sendo que na verdade isso é um grande direito que foi conquistado, né? CLT, Consolidação de Leis Trabalhistas. Mas enfim, as pessoas que ainda defendem, né? Elas falam justamente da segurança que isso traz, né? E da estabilidade, porque eu acredito que esse seja um dos principais pontos, né? Você saber exatamente o dinheiro que você vai receber, o fato de você poder ter as suas horas muito bem estabelecidas, porque eu aposto que 90% das pessoas que estão em regimes
PJ trabalham mais do que acham que precisam, do que devem. Tem alguns problemas em relação a isso. Mano, bora viajar? Bora, mano. Demorou, vou marcar. Quando é que você tira férias? Desculpa, eu não entendi. Suas férias, mano, quando é que você tira? O que é férias? E qual horário que você trampa normalmente? Todos. Como assim, mano? Todos os horários. Não, pô, mas tipo, que horas que você começa a trabalhar? A hora que eu acordo. E que horas que você para? A hora que eu durmo. Seu vale-refeição é Alelo ou VR? Dinheiro. Como assim dinheiro? Eu pago tudo no dinheiro, pô. Oxi, quando acaba o dinheiro? Jejum. E plano de saúde, mano, você tem? Tenho, claro, pô. Ah, menos mal, pô. Qual o seu plano? O plano é não ficar doente. Mano, e você não cansa de ficar trampando só de casa, não? Mano, tem dia que eu não aguento mais ficar em casa. Mas eu sou obrigado a ir uma vez por semana presencial. Ah, pelo menos, pô. E você curte? Curto. Quando eu piso lá, me dá vontade de voltar pra casa. Cara, sabe uma coisa que eu não vejo a hora? O quê? De receber meu 13º. Desculpa, não entendi. Receber meu 13º, mano. O que é isso? Não só na minha área de comunicação isso acontece. Médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, contadores. Isso é uma coisa que está cada vez mais comum. Mas o que é que existe por trás, além dessas justificativas que são faladas em voz alta, digamos assim, né? Porque eu acredito que, inclusive hoje, não existe ninguém que seja estritamente contra você ser PJ nem nada do tipo. Mas tem surgido um debate muito forte acerca de como é ruim você ser CLT. E isso é extremamente perigoso. CLT não é o lugar pra quem quer enriquecer. Fugir, velho. Sempre quis fugir é de bater o cartão, ficar 8 horas na firma e ir embora. Isso pra mim era um inferno. Eu trabalhei muitas vezes assim. O sistema me matava. Gente, eu não quero trabalhar de CLT. Ah, mas cadê os jovens desses Brasil? Eu não quero trabalhar de CLT, meu. Ninguém vai me obrigar, não. Você sabia que isso virou um pensamento comum entre os jovens no Brasil? É que para muitos adolescentes e até crianças, ter um emprego com carteira assinada virou sinônimo de perrengue. É a rotina de acordar cedo, pegar um ônibus lotado, ouvir bronca de chefe e tudo isso às vezes por um salário mínimo. E do ser CLT é qual? Andar de ônibus todo dia. Esse, vocês acham que esse CLT é isso? Pessoa Não, que pega é condução, que responde pra chefe? Muita gente, chefe, pessoal mandando. Vou bem falar o que ela falou pra mim, porque é o pensamento de alguns jovens. Eles acham que CLT é pobre. Mas o que será que tá por trás dessa percepção? Não faz sentido nenhum, mas isso tem muito a ver justamente com essa questão da mentalidade capitalista e neoliberal. De acordo com um relatório mais recente do Ministério de Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, mais de 1,8 milhão de novas empresas foram abertas no primeiro quadrimestre de 2025. E desse total, mais de 1,3 milhão são MEIs. Então, por aí você já vê que vários desses argumentos, eles começam a cair por terra, porque as pessoas falam de principalmente como você pode arrecadar mais estando no MEI, mas se você para analisar qual é o limite de transações financeiras que existem dentro do MEI, você sabe que há um limite pequeno, acho que é até R$6.000, né, por mês. Existem, né, propensões de aumento circulando, né, dentro do legislativo, mas não é nada certo ainda, né? E se você levar em consideração que várias dessas profissões muitas vezes têm custos extras, né, de deslocamento, de equipamentos que precisam ser comprados muitas vezes, né? Isso acaba não entrando na conta e acaba sendo realmente um prejuízo. E tem muitos nichos que não podem ser MEI, como por exemplo o psicólogo. O psicólogo, você vê que basicamente as clínicas usam a pejotização como uma forma do próprio psicólogo pagar o imposto. Pois é. Porque no CLT, quem paga o imposto é o empregador. Pois é. Garantindo FGTS, garantindo essas coisas. Nesse sistema de pejotização, os empregadores querem colocar as regras do CLT, quer colocar horário, quer colocar não sei o quê. Exato. As coisas do CLT sem dar os direitos do CLT. Exatamente. Os benefícios de 13º, de férias, de FGTS, INSS, dentre outras coisas, não são colocados. Porém, tem muitas empresas hoje que quer que a pessoa trabalhe como um funcionário, quer que ele cumpra horário, quer que ele vá vestido com a farda da empresa, quer que ele cumpra várias regras que se estabelecem para um regime, né, de CLT, de funcionário, mas ele é um prestador de serviço, né? E isso está num lugar muito sombrio, muito cinza hoje em dia.
Por quê? Porque quanto maior é o exército de reserva, como a gente chama, né? Que é justamente essa questão de quantas pessoas existem no mercado que podem substituir o que você está fazendo, mas com medo você fica, né? Por exemplo, no nosso caso, vou dar aqui, como sempre, né, o exemplo que a gente tem perto, né? A galera da comunicação, a galera que trabalha com marketing. Muitas pessoas hoje trabalham em agências como PJ, fazendo trabalho de CLT, sem férias, sem nada, e não consegue nem chegar para ter uma conversa franca com os donos da agência, com os sócios, porque a pessoa sabe que ela não vai ser continuada e tem 300 milhões de outras pessoas que querem o cargo que ela tem, né? E às vezes recebendo até menos, né? Então, é muito difícil. E por isso que, inclusive, essa questão do livre mercado, ela é uma falácia, gente. Esse é o exemplo perfeito, né? Quando a gente pensa, né, nessa ideia liberal e neoliberal, né? De que se você deixar o próprio mercado, ele vai se regulando e ele vai trazendo novas formas, né? É assim que a gente tem com o Uber, né? Antigamente a pejotização, né? Ela era inicialmente conhecida como uberização, né? Mas é tudo nesse mesmo princípio de que você é dono do seu próprio nariz, você é dono da sua própria vida, mas que isso, na verdade, é só um discurso, uma lábia ali que é colocada para que você abra a mão dos seus direitos em nome de uma falsa liberdade. Para começar, a gente precisa entender que esse pensamento não é de hoje. A antropóloga Rosana Pinheiro Machado, que estuda transformações no mundo do trabalho, explicou pra gente que o emprego no Brasil sempre foi visto como algo degradante, muito por conta do nosso passado escravagista. Até hoje, principalmente para quem é de baixa renda, os serviços costumam exigir muito e pagar pouco. Por isso, muita gente prefere se virar por conta própria mesmo. Mas é que agora, mais recentemente, esse discurso cresceu ainda mais nas redes sociais. Um estudo da própria Rosana mostrou que influenciadores têm aproveitado essa insatisfação dos trabalhadores para vender a ideia de que é muito mais fácil ganhar dinheiro na internet, com cursos de empreendedorismo digital. O problema é que nem sempre isso dá certo, né? Essa mesma pesquisa monitorou milhares de contas de pessoas que investiram ativamente para crescer no Instagram e descobriu que a grande maioria delas não conseguiu sair do lugar. Outro risco dessa campanha contra a CLT é desgastar a imagem de uma lei que, na verdade, foi o que garantiu uma série de direitos para os trabalhadores lá atrás. O historiador Paulo Fontes, da UFRJ, disse na reportagem que é totalmente legítimo que as pessoas queiram mais autonomia, melhores condições de emprego, mas que essa precarização do trabalho não é culpa da CLT. Para ele, por mais que a gente precise sim atualizar as leis para dar conta das novas dinâmicas de trabalho, isso tem que ser feito garantindo os direitos trabalhistas. E pensando em tudo isso, eu li um livro no início desse ano que meio que chocou e abriu os olhos para muita coisa. Existe um filósofo contemporâneo nosso, que é o Byung-Chul Han, ele é coreano, e ele escreveu a teoria, né, o livro A Sociedade do Cansaço. E nesse livro ele vai trazer, né, uma visão imunológica, né, essa questão do positivo e do negativo, de uma sociedade que traz o outro como estranho e de uma outra sociedade onde tudo é muito positivo e o negativo ele tá dentro de você. Vou tentar explicar melhor para vocês entenderem, né? Basicamente ele usa isso para comparar a nossa sociedade contemporânea com a sociedade moderna, né, que é a sociedade ali do século XX e tudo mais. Antigamente, quando a gente pensava em trabalho e tal, o que a gente tinha? A gente tinha, né, dentro ali dessa perspectiva das primeiras revoluções industriais, um patrão e um empregado. E dentro dessa visão do positivo e do negativo, de ter o estranho, o patrão era sempre o estranho, o negativo, que atingia o positivo, né? E a gente tinha essa relação de negativo e de positivo, que na verdade fazia parte da construção da sociedade enquanto aquilo que a gente conhecia. E o que ele traz como crítica é justamente que no modelo atual de sociedade que a gente está vivendo, a gente vive hoje um excesso de positividade, um excesso de estímulos positivos, ou seja, de coisas que apenas agradam o nosso próprio ponto de vista, né? Quando a gente pensa no algoritmo que só te entrega aquilo que você quer, quando a gente pensa nesse novo modelo de trabalho, né, onde você é dono do seu próprio negócio, você é dono da sua própria carreira, né, e dentre outras coisas que trazem muito essa questão de que você não pode, você deve ao máximo evitar
o que for negativo, digamos assim, né? E aí ele fala sobre como esse excesso de positividade, ele traz, na verdade, como consequência o burnout, a depressão, as crises de ansiedade, e que como esse cansaço mental, esse excesso de estímulos mentais, na verdade, ele não é causado por problemas externos, mas principalmente por problemas internos gerados pela autocobrança que você coloca em si mesmo de construir a sua própria vida. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A última pesquisa da Forbes, né, a respeito de quais são as principais profissões propensas a terem crises de burnout, a profissão de publicitário e de marketing mesmo aparece em terceiro lugar, ficando abaixo apenas do varejo, se eu não me engano, e da educação. Então, assim, a gente vê que e pode fazer essa relação de como essa cobrança especificamente ela é muito mais interna, ou seja, ela é uma cobrança por excesso de positividade do que necessariamente por ter alguém do seu trabalho ou alguém do trabalho fazendo com que isso se torne realmente uma doença, uma crise, né? E existe sim esse adoecimento, né? Não é à toa que o século XXI é o século da depressão, da ansiedade e de todas essas doenças, né? Então, assim, quando a gente pensa em pejotização, a gente também tem que levar em consideração esse olhar mais crítico, mais filosófico de pensar sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria existência, né? Hoje eu trouxe aqui vários dados, várias pesquisas e um debate que é super relevante e que, apesar desse programa ele ter sido um pouco mais sério, eu acho super legal que você mande esse vídeo para os seus amigos, para amigos seus que são PJs e que talvez nunca pensaram nisso, né? E também, claro, siga aqui o nosso perfil nas redes sociais. O Vida Aí, ele é esse programa onde um dia a gente tá falando de um meme, outro dia a gente tá falando de um assunto sério, mas sempre coisas atuais que impactam a tua vida, né? Então já aproveita, segue também, né, o Cria no Instagram. A gente vai trazer outras notícias sobre esse assunto, outros debates também lá. E aproveita e me segue também nas redes sociais. E é isso, gente. Eu espero vocês na próxima semana e até a próxima segunda. Oi, gente. Essa aqui é a primeira gravação. Vida Aí. Exatamente. E o programa vai ser muito próximo. Amém. E esse vídeo tá indo pro nosso aqui confidencial no dia 20 e dia 9 de julho de 2026. Dia 20 vai ser o dia de estreia do nosso programa. Exato. E daqui a um ano a gente vai estar vendo isso aqui. Exato. E a gente tá no outro patamar. Cheguei a falar isso aqui. Aqui é o vídeo do É o documental, quando o documental tá parado. Quando a gente fizer o documentário que eu queria, vai estar aparecendo.